Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar de um assunto importantíssimo que é a saúde. A data de hoje é marcada como o Dia Mundial de Combate ao Câncer e a maior preocupação dos especialistas da área é com a pandemia. O medo do contágio foi o principal fator por trás de uma queda nos atendimentos oncológicos. E com a segunda onda acontecendo no Brasil, aí o problema pode se estender por ainda mais tempo, com um cenário de incertezas que se agrava diante da falta de uma perspectiva relativa ao calendário de vacinação. Outro ponto também se destaca, a taxa de mortalidade. E aí um estudo publicado por um jornal, mostrou que pacientes com câncer tiveram taxa de mortalidade pelo vírus 6 vezes maior, se comparado aos números gerais registrados até aqui. Então, para tirar dúvidas sobre esse assunto, eu vou conversar com o oncologista Rony Assis, através de videochamada. Doutor Rony, muito boa tarde, obrigada por falar conosco. Primeiro, eu queria que o senhor falasse desse atual momento, a data e o momento em que nós temos vivido, porque as outras doenças, elas continuam, mas a procura por tratamento e continuidade, ela acabou caindo, talvez em virtude do medo da pandemia? Oi, Jaqueline, boa tarde, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Então, hoje é a data mundial de combate ao câncer, É uma data que foi criada para tentar conscientizar tanto os políticos como a própria sociedade sobre os métodos de prevenção e diagnóstico precoce relacionado ao câncer. Nessa época de pandemia, realmente nossa principal preocupação é a Covid-19, Então, a gente sabe que por conta dessa Covid, muitos pacientes deixaram de vir no nosso consultório, muitos pacientes deixaram de fazer seus exames de rotina. Para se ter ideia, pela sociedade brasileira, parece que mais ou menos 70 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados ano passado por conta de paciente não ter feito seus exames de rotina, Então, a gente da Sociedade Brasileira de Oncologia quer tentar estimular a população a não deixar de fazer seu exame de rotina. A gente sabe que o momento é um momento realmente difícil, a situação está bastante delicada, principalmente por causa dessa segunda onda agora, mas sempre que possível o paciente tem que tentar fazer seu exame de rotina. A gente sabe que quando o paciente acaba trazendo seu exame de rotina, o diagnóstico de um câncer acaba sendo diagnosticado na fase mais avançada, E com um diagnóstico mais avançado, a chance de cura acaba sendo menor, Então, o que a gente quer tentar orientar a população é que, mesmo com toda essa onda, com tudo que está acontecendo, tente fazer esse exame de rotina. Em geral, as clínicas estão preparadas, para receber os pacientes, não só pacientes oncológicos, como pacientes de maneira geral para seus exames. Então, claro que tem que ter medidas de isolamento, uso de máscara, álcool gel, limpeza, distanciamento social, tudo isso tem que ser feito, mas além disso, realmente tentar fazer os exames, os pacientes oncológicos tentar manter suas consultas, não pode atrasar, tentar evitar atrasar tratamento. A gente sabe também que esses pacientes que estão em tratamento, você acaba atrasando o tratamento por uma coisa ou outra, isso vai ter desfecho no futuro do resultado do tratamento, Então, em geral, o desfecho vai ser pior, Então, tentar conversar com o seu médico, ver o que pode ser feito para ajustar o tratamento, mas não faltar consulta, não faltar o tratamento, Sim, e eu gostaria também que o senhor falasse sobre essa taxa de mortalidade aí de pacientes, dados alarmantes, preocupantes, não é? Então, isso realmente foi feita uma pesquisa ano passado. Em geral, a taxa de mortalidade no paciente oncológico, nesse estudo específico, foi de quase 17%, Se você pegar a média dos pacientes com Covid, você pegar a média, geralmente 3 a 4% da população que acaba falecendo pelo Covid, realmente é um dado muito alto, 16%. Mas, claro, também tem um pouco de viés nisso, por quê? Porque geralmente eram pacientes tabagistas, pacientes mais idosos, pacientes com outras comorbidades também, problemas pulmonares. Então, assim, não foi só o câncer que realmente fez a complicação para vir essa taxa tão alta de óbito, Então, tem outros fatores por trás que também ocasionaram isso. Mas, mesmo com essa taxa alta, a gente, como eu tento bater na tecla sempre, o paciente oncológico tem que manter seus cuidados, seu acompanhamento da maneira mais certa possível. Isso nem se pode se for em consulta presencial. Hoje em dia a gente tem feito muita consulta online, tem um atendimento virtual, então é uma maneira de tentar, se for o caso, evitar ir num consultório, numa clínica, num hospital, entendeu? Tentar mudar o tratamento, às vezes, para uma terapia oral em vez de uma terapia venosa, se for o caso. Claro que cada caso é um caso, depende de cada situação, mas tentar conversar com o seu médico para entrar no senso comum, É verdade. Então, numa data como essa, qual é a mensagem que o senhor pode deixar para todos que estão nos acompanhando? Então, como eu falei, assim, para os pacientes oncológicos, realmente manter seu acompanhamento correto, com consultas e exames,
conversar com o seu médico sobre situação, cada caso é um caso. Para a população em geral, que é o principal realmente da data de hoje, é orientar sobre os métodos de prevenção, né? Então, a gente sabe que tem alguns cânceres que são rastreáveis, a gente tem os métodos de prevenção, tem os métodos de diagnóstico. Então, assim, para evitar um câncer, realmente 30% a 40% das vezes, com medidas simples, se você consegue evitar ter um câncer, que medidas simples são essas? Alimentação regular, né, saudável, evitar muita gordura, muito alimento processado, embutido, enlatado, atividade física, né? Evitar o consumo de cigarro, óbvio, o alcoolismo em excesso, a exposição solar, né? Tentar ter uma vida mais tranquila, menos estressada, tudo isso só isso já ajuda até em um terço dos casos a evitar ter um câncer, né? E, claro, fora esses métodos de preventivo, é o diagnóstico precoce, né? Tentar diagnosticar o câncer na fase mais inicial. A gente sabe que câncer diagnosticado na fase de estádio 1, a chance de cura, a maior parte das vezes, é maior que 90%. Então, é fazer esse exame de rotina, paciente com a mulher acima de 40 anos, fazer mamografia, acima dos 25, fazer o Papa Nicolau para prevenção do câncer do colo uterino, os homens a partir dos 45, o exame para tumor da próstata, né? Tanto homem como mulher, entre 45 e 50 anos, começar a colonoscopia para a prevenção do câncer do colo. Então, assim, a gente tem vários cânceres que são rastreáveis, que são preveníveis. Então, é fazer esse exame de rotina, né, para caso realmente venha a ter um diagnóstico numa fase mais inicial, que a chance de cura é muito alta. Olha, quero agradecer a participação do senhor aqui em nosso programa. Muito obrigada, doutor Rony. É um momento de informar todos os pacientes que estão aí passando, né, por essa doença, o câncer, e que estão diante desses obstáculos na pandemia. Busca continuar o tratamento, não desista. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima tarde. Obrigado, boa tarde. E para você que